pessoas incríveis da internet, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vai ter o vídeo que vocês pediram, né, que eu botei lá no Instagram. E minha voz tá uma merda hoje, não reparem. Antes de começar, né, o vídeo, eu vou deixar bem claro que quando faço vídeos desse tipo, eu gosto de explicar baseando tanto na Bíblia quanto cientificamente, porque, né, então, simbora pro vídeo, solta a vinheta. O que acontece após a morte? Parece que não podemos viver novamente com os nossos entes queridos lá do céu, ou sei lá. Mas a morte, ela não é o fim. Muitos perguntam o que acontece depois da morte. Alguns acreditam que deixamos de existir, enquanto outras pessoas acreditam no céu e no inferno. Mas as escrituras nos dizem que já vivemos antes de vermos a terra e que por Jesus ter vencido a morte, continuaremos a viver depois que morremos. Bem louco, né, gente? Mas conhecer o plano de Deus é saber que a morte faz parte dele, mas podemos nos ajudar a sentir o consolo e a paz. Embora lamentamos a morte de um ente querido, há esperança, sabe? A morte não é o fim, ou seja, ele está vivo no outro lado. O que acontece quando morremos? Quando nós morremos, o nosso espírito e o nosso corpo, eles se separam. Mesmo que o nosso corpo morra, o nosso espírito, que é a nossa essência de quem somos, continua. O nosso espírito vai para o mundo espiritual e está dividido entre paraíso e a prisão espiritual. Muitos chamam a prisão espiritual como o inferno ou algo do tipo. Para os espíritos que viveram uma vida digna, o paraíso é o lugar de repouso. Os familiares que faleceram antes de nós estarão lá nos esperando. Lá em Alma 40:12 diz: os espíritos daqueles que já são justos serão recebidos num estado de felicidade, que é chamado paraíso, onde descansará de todas as suas aflições e todos os seus cuidados e tristezas. Enquanto aos justos descansam, aqueles que foram iníquos, ou os ateus, ou aqueles que não têm, nenhuma religião ou algo do tipo, viverão em uma prisão espiritual, geralmente chamada de inferno, quando eu tinha dito lá no início do vídeo, enfim. A prisão espiritual não é um julgamento final, ou castigo eterno. Até porque Deus é amoroso, justo. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo será ensinado aos que estão em uma prisão, e eles terão a oportunidade de aceitar o Salvador, que os libertará. Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O mundo espiritual é um período de espera, até recebermos o dom da ressurreição, quando o nosso espírito será reunido com o nosso corpo. Nosso futuro corpo será ressuscitado, não mais poderá morrer e será perfeito, livre de dores, doenças e imperfeições. É por causa do amor infinito de Jesus Cristo que todos serão ressuscitados. É que nem aquele caso de reencarnação. Você morre e reencarna novamente. Ou seja, você tem um ciclo ali, ó, entendeu? Você morre e reencarna em outro corpo, em outra vida. Lá em Alma 40:23 fala que a alma é restituída ao corpo, e o corpo à alma, sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça será perdido, mas todas as
todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. O que vai acontecer depois da ressurreição? Quando ressuscitamos, cada um de nós será julgado individualmente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse julgamento final vai se basear em nossos desejos, ações e escolhas. Só Deus e Jesus, que são duas pessoas, ou melhor, três, que fala que Deus é 3 em 1, conhece perfeitamente o nosso coração, a nossa atitude que nós temos em nossa vida inteira. Então, somente eles podem julgar com a perfeição. Esse julgamento será cheio de misericórdia, cura e amor. Lá em Apocalipse 21:4, ainda fala que e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pelo fato de as obras e os desejos de cada pessoa serem diferentes, no céu há vários reinos ou degrau de glória. O mais elevado dos reinos, onde Deus vive, chama-se celestial. E embora eles ficam os reinos territorial, acho. Tá escrito errado aqui. E celestial. Terrestrial e celestial. Uma coisa eu escrevi errado, enfim. A Bíblia compara a recompensa eterna de cada um desses 3 reinos, a glória do sol, da lua e das estrelas. Porém, a felicidade que encontramos em qualquer um deles supera qualquer coisa que experimentamos aqui na Terra. 1 Coríntios 15:41. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. A meta final de Deus é ajudar todos os seus filhos e voltarem a viver com Ele no reino celestial, junto em família. No entanto, nossas escolhas aqui e agora definirão onde passaremos a eternidade. Precisamos acreditar em Jesus Cristo, arrepender-nos de nossos pecados, ser batizados em Teu nome e receber o dom do Espírito Santo. Também precisamos guardar os mandamentos ao longo da vida e nos arrepender quando errarmos. A salvação é possível por causa de Cristo. Nem a ressurreição, nem a salvação de nossos pecados teria sido possível sem Jesus Cristo, já que Ele sofreu por nossos pecados lá na cruz, porque quando oramos, pedimos o perdão e tentamos mudar, possamos ser limpos. Ele também morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Como todo mundo sabe, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. No 3º dia. O poder de Jesus Cristo sobre a morte significa que todos serão ressuscitados, que creiam nele ou não. Graças a ele, a morte não é o fim. Era inimaginável, impossível, incalculável, sem precedentes, um único ato que mudou a história. Em 48, que está escrito lá em João, eu acho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. O livro de Mormon expande a visão e ensina sobre o papel de Jesus Cristo no plano que o Pai Celestial criou para nós. Ao ler o livro de Mormon e orar a Deus, você pode saber que o plano de Deus é verdadeiro. Os 7 maiores mistérios do universo. Isso aqui já é agora cientificamente. A parte científica. A parte que eu fiz ali colocando a Bíblia
já foi. Agora essa segunda parte. Quando morreu pela primeira vez, em 1993, o empresário americano Gordon Allen estava a caminho da UTI e havia sofrido uma parada cardíaca momentos antes. Seu sangue deixou de fluir, a respiração se deteve, o cérebro apagou. Mesmo assim, ele sentiu algo. Fui transportado para fora do meu corpo e comecei a viajar. Não senti dor, apenas leveza. Vi cores maravilhosas que não existiam aqui na Terra. Recorda Allen no site da fundação que levou o seu nome. Os médicos o ressuscitaram com um desfibrilador. Acho que esse nome. Assim como Gordon Allen, milhares de pessoas que tiveram a morte clínica foram trazidas de volta. Há uma semelhança incrível nos relatos, diz Maria Júlia Kovacs, não sei, os nomes estranhos aí que suas mães dão. Brincadeiras à parte. A coordenadora do Laboratório dos Ensinos sobre a Morte da USP. Muitos dizem que ter visto um túnel e uma luz branca. Outros veem a imagem de Deus. Os relatos também incluem encontros com os parentes mortos e a sensação de estar fora do corpo. São chamadas experiências quase-morte, EQM. A explicação mais aceita é que trata-se de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Um estudo feito em 2010 pela Universidade George Washington monitorou o cérebro de 7 pacientes terminais. Em todos os casos, a atividade cerebral dispara logo antes da morte. Isso supostamente acontece porque, conforme os neurônios vão morrendo, perdem a capacidade de reter carga elétrica e começam a descarregar uma sequência anormal, que poderia provocar alucinações. O intrigante é que, durante o EQM, às vezes a pessoa vê coisas que realmente aconteceram e que ela, em tese, não teria como saber. Muitos pacientes dizem ter encontrado com um parente que nem sabia que havia morrido. Nem o próprio paciente, por exemplo, um tio que morreu minutos antes do paciente ter a EQM. Disse... Ai, meu Deus. Me perdi, gente. Disse o psiquiatra Bruce George Grayson. Minha língua travou agora. Bruce Grayson. Tá aceitável. Esse cara é lá da Universidade da Virgínia, num seminário realizado em Nova York. Outras pessoas contam coisas que passavam lá na sala do hospital, enquanto elas estavam supostamente mortas. Mas como explicar que os pacientes estejam conscientes mesmo sem atividade cerebral? Depois de acompanhar 344 sobreviventes da parada cardíaca, dos quais 18% tiveram QM, o médico holandês Pim van Lommel, nome estranho, criou uma teoria a respeito. A consciência não pode estar localizada num espaço em particular. Ela é eterna, diz. A morte, como o nascimento, é a mera passagem de um estado de consciência para o outro. Eles reconhecem que as pesquisas sobre o EQM não provam isso, mesmo porque as pessoas com EQM não morreram, só chegaram muito perto. Mas ficou provado que, durante o EQM, houve um aumento de grau de consciência. E isso significa que a consciência não reside no cérebro, não está limitada a ele. Acredita, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta-feira. E eu vou tentar montar a parte 2 novamente, porque o meu computador deu uma bugada e sumiu o conteúdo que eu tinha feito. Mas também vai ser, acredito que vai ser perguntas e as respostas sobre depois da morte. Eu vou estar respondendo algumas perguntas que algumas pessoas me mandou também. Já deixa teu like. Se tu é novo aqui, se inscreve.
quem caiu de paraquedas, né? Enfim. Tchau, até o próximo vídeo.